Vamos iniciar mais uma aula do curso de MySQL na prática. Na aula de hoje nós vamos aprender como criar uma tabela e entender um pouco sobre os tipos de dados no MySQL. A estrutura básica ou a sintaxe básica para criar uma tabela tem essa forma, né? Create table. Esse comando aqui é opcional, né? Significa que if not exist, né? Se não existir, cria a tabela. Nome da minha tabela. Abro parênteses, fecho parênteses, eu posso determinar o motor, né, ou a engine que nós vamos utilizar. Por padrão, acho que é o InnoDB, que é o padrão hoje em dia. Nós temos que definir basicamente o seguinte: quais são as colunas que vão ser utilizadas e os tipos de dados dessa coluna. Por exemplo, o nome, qual é o tipo de caractere que vai ser armazenado? Vai ser um varchar? Vai ser char, vai ser text, a coluna endereço vai ser text, né? Se for uma coluna numérica, qual o tipo de numérico que nós vamos utilizar? Para não haver desperdício e, por outro lado, para todos os elementos caibam dentro da minha coluna, né? E na parte de constraints vão ser, a gente vai falar daqui a pouco nas próximas aulas, algumas limitações. Por exemplo, no e-mail, não pode ter e-mail repetido, e assim sucessivamente. Toda tabela criada vai culminar, né, vai gerar uma estrutura bidimensional, onde as colunas que eu for definindo, né, vão virar as colunas da tabela e os inserts vão cair dentro da linha dessa tabela. Por isso é muito importante a gente acertar, né, a definição dessas colunas e dos tipos de dados, para que não tenha nenhum erro posteriormente. Falando um pouquinho dos tipos de dados string, né, eu vou destacar os principais aqui. Nós vamos... O mais utilizado vai ser o varchar, certo? Que aí você pode definir o tamanho de 0 a 255 ou até 65.000 e pouco, né? O char são para strings menores. Vamos supor que eu queira definir o sexo do funcionário, por exemplo, masculino, M para masculino e S para feminino. Podia colocar o char de 1 só, né? Ou poderia trabalhar de outra forma, com enum, com inteiro, tanto faz, né? E o text são para textos relativamente longos, né? Além disso, eu tenho o blob e as variações de blobs, né, para arquivos diferentes, são os arquivos binários, certo? Quando é que tem a diferença do tamanho do varchar, né? A partir do MySQL 5.03 ou superiores, a capacidade aumentou um bocado, certo? Tipos inteiros, os principais tipos aqui, eu tenho o tinyInt, né, que representa de menos 128 até 127. Por que não foi até 128? Porque tem o 0 aqui ainda, né? Ou apenas números positivos, que vai de 0 a 255, né? Aí eu tenho as outras variações, small int, médio int, int, big int. E se precisar de números maiores, aí você tem que consultar a documentação. Além disso, outros muito utilizados é o tipo booleano, que no fundo é um tinyInt, né, de apenas uma posição, true ou false. E o enum, que eu posso representar visualmente como se fosse uma string, mas internamente como um inteiro, né? Então, o enum criando pequeno, médio e grande, e internamente ele representa como um inteiro. Além disso, nós temos os números com casas decimais, que nós temos o float e o double, né, onde o double tem maior precisão que o float. E nós temos um especial, né, que é para trabalhar com valores monetários, recomendado para trabalhar com valores monetários. A sintaxe é diferente, eu tenho que definir dois valores, né, a precisão, que vão ser todos os números, e quantos números, ou seja, a escala, quantos números eu quero trabalhar depois da vírgula, né? Então, quando eu defino aqui 7, 2, eu estou dizendo que, olha, antes da vírgula são 5 dígitos e depois da vírgula são 2, né? E é muito utilizado para trabalhar com salário, preço, etc. Tudo que recorre a características financeiras, né? Moeda. Além disso, eu tenho datetime, que representa data e hora.
né? Date, que representa só a data. Timestamp, que na verdade é uma variação do datetime, porém ele trabalha com o TC. Né? O time, né? Que é a hora, e o year. Vocês podem notar que o time faz uma variação grande aqui, né? Pô, vai de menos 835 até 835. Isso é para calcular um intervalo com mais de 24 horas de diferença. Né? E como é que ia ser a sintaxe para criar uma tabela em si? Né? Nós já criamos essa tabela, na verdade nós importamos o script que cria essa tabela e executa vários inserts. Agora nós vamos criar essa tabela no MySQL. Então vamos lá para o MySQL. Eu venho aqui. Como o meu dataset tinha essas duas tabelas, eu vou deletar primeiro. Então com o botão direito aqui em cima, eu vou dar o drop table na minha tabela produtos, que eu vou criar de novo. Para rever o SQL, não, a gente vai ter uma aula só de drop, né? Então eu vou executar o drop now. E eu vou dar o drop também na tabela cliente. Drop table, não preciso rever, depois a gente vai discutir sobre isso, vou dar o drop now. Então meu dataset loja está aqui, está definido, agora eu vou criar a minha tabela. Né? Vou dar o refresh para vocês verem que não tem nada mais na minha tabela. E eu vou criar. O que eu tenho? Eu vou definir use loja, né? E depois create table produtos. Use loja, ponto e vírgula, create table produtos, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E eu preciso definir aqui algumas coisas. O que vai ser? O ID do tipo inteiro. O nome, vou achar 60. O que isso quer dizer? Que ele aceita 60 caracteres. Mais que 60 não vai entrar, vai ser truncado. Estoque do tipo inteiro. O que mais? Descrição. Descrição do tipo text, ou seja, vai ser um texto mais longo. E valor unitário. Unitário do tipo decimal. Quantas casas? 10 casas no total e 2 casas para o valor fracionário. Desculpa. Então, e o valor unitário, do tipo decimal, com 10 casas no total e 2 casas para o valor fracionário. Lembram que nós discutimos isso bem aqui? Né? Ou seja, aqui eram 7 e 10, aqui vão ser 10 casas no total e 2 casas para o valor fracionário. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar tudo isso aqui e vou executar. Verificar aqui, executou com sucesso, rodou com sucesso, eu vou atualizar aqui e foi criada a minha tabela produtos. Vou dar um select aqui, não tem nada, né? Não dei nenhum insert na minha tabela, porém a minha tabela foi criada com sucesso. O que foi visto na aula de hoje? Os principais tipos de dados no MySQL e como criar uma tabela no MySQL, no caso a tabela produtos.